Oi, pessoal. Estou aqui mais uma vez para dar sequência, né, aos nossos vídeos com os mapas conceituais em forma de resumo do livro Manual de Linguística Martelota, na sua segunda edição, nona reimpressão, 2022. Hoje nós vamos dar conta do sexto capítulo desse livro. Como vocês já sabem, né, eu sou Priscila Almeida. E vale salientar que, para que você possa apreciar de forma adequada esse vídeo, é imprescindível que você tenha feito a leitura do capítulo de forma integral, tá bem? Porque aqui é um resumo e muitas partes vão ser perdidas, tá? Apenas para fixar o conhecimento e reforçar o que foi estudado previamente. Então, vamos iniciar aqui o capítulo 6, intitulado Motivações Pragmáticas, certo? Então, primeiramente, o que seria pragmática, né? Então, a pragmática linguística está afiliada à filosofia da linguagem, ao pragmatismo filosófico e à semiótica. Nasce com as relações que os signos estabelecem em vários âmbitos, tá? Então, muito se fala, né, que a pragmática seria esse estudo da linguística como uma ciência, né, da linguagem, porém, considerando além da parte do significado, né, da semântica, mas também o uso, o contexto onde essa linguagem está inserida, tá bom? Essa informação que eu trago dos meus estudos anteriores a respeito da temática, e agora vamos nos centrar no que nós temos aí, né, de conceitos básicos trazidos no livro, porque esse é um livro introdutório a todas essas teorias linguísticas. Vamos começar aqui com Yuli. Então, Yuli 96, ele fala que no caso, as motivações pragmáticas, né? Então, a pragmática é o estudo do significado sob o ponto de vista do falante. Então, o ponto de vista, o ponto de partida é o falante, certo? É um estudo do significado contextual. Então, como eu falei anteriormente, vai considerar não apenas o significado, não apenas a parte semântica, mas a parte contextual, né? Aonde está inserido esse significado, né? Qual o contexto de inserção dessa comunicação? É o estudo de como se diz além do que é dito. Então, isso é muito importante. Não apenas o que você fala, mas além do que você fala, tá? Todas as peculiaridades que estão aí na parte superior do que é falado, tá bom? É um estudo de expressões de proximidade e distanciamento relativo, tá? Então, vai ter aí essas metodologia de observar as proximidades e os distanciamentos em relação tanto semântica como pragmática. Então, nós podemos entender, né, que pode ser entendido como a teoria do uso linguístico, tá? Então, a teoria aí, no caso das motivações pragmáticas, a pragmática linguística, ela pode ser entendida como a teoria do uso, tá? Então, como é que a gente usa a linguagem, certo? Agora vamos perpassar por algumas teorias pragmáticas que são trazidas nesse livro, teorias muito importantes, certo? Então, vamos ter aqui, nós vimos essa parte inferior do mapa conceitual, vamos seguir para a parte esquerda. Por que parte esquerda? No momento da confecção do mapa mental, a minha concepção é essa, né? De começar inferior e ir em sentido horário, tá? Então, aqui está a minha esquerda
e vai indo para a direita, sentido rotacional horário. Vamos entender aqui um pouquinho, né, sobre as implicaturas conversacionais. Então, Grice traz aí algumas máximas em relação às implicaturas conversacionais, máximas essas que podem ser respeitadas ou não, né? Então, o ideal, metaforicamente falando, é que todas as pessoas que buscam uma comunicação eficaz seguissem as máximas conversacionais. Porém, no contexto de uso, muitas dessas máximas elas são violadas, certo? Então vamos começar aqui com a máxima de quantidade. A máxima de quantidade, ela pede que você seja informativo, tá? Que você coopere do modo a informar o que está sendo requerido. Então, que você fale a quantidade necessária, nem mais e nem menos. A máxima de quantidade diz que a sua contribuição não seja mais informativa do que o exigido na situação, tá? Então, principalmente essa máxima de quando você fala além do que é solicitado, tá? Então, a máxima de quantidade vai dar conta disso, de você falar apenas o requerido, apenas o necessário naquela situação comunicativa, certo? Vamos ter aqui a máxima de qualidade. Então, a máxima da qualidade, ela pede que você seja verdadeiro, tá? Então, não diga o que você considera falso. Se é algo que você acredita que não é verdadeiro, que você não fale, né? Que não seja dito. Ela também diz aqui que você não pode falar, não pode dizer o que não possa ser comprovado. Então, se é uma coisa que eu não posso provar que é real, que é verdade, né? Então, essa coisa que não pode ser comprovada não deveria ser falada, tá? Respeitando a máxima de qualidade. Temos aqui a máxima de relação, a máxima da relação. Então, qual é a máxima da relação? É que você deve ser relevante. O que você vai acrescentar, né, no ato comunicativo tem que ser uma informação relevante. Máxima do modo. A máxima do modo pede que você seja claro. Evite expressões ambíguas, evite expressões que possam obscurecer o significado. Seja breve, proceda de modo ordenado. Então, aqui pede, no caso, essa máxima de modo, uma maior clareza na sua expressão, tá? Que você evite dúvidas no que está sendo falado. E a máxima de modo, ela também vai aqui um pouquinho na máxima de quantidade, né? Então, seja breve, não se alongue além do necessário. E, para que você seja claro, é necessário que você proceda, que você fale de maneira ordenada, certo? Para que a comunicação seja eficiente, efetiva, tudo bem? Então, essas são as 4 máximas, né, das implicaturas conversacionais de Grice. Vamos seguir aqui nas teorias para a teoria dos atos de fala, né? Então, os percussores das teorias dos atos de fala são John Searle e John Austin. Então, Searle e Austin foram os percussores, né? Precursores da teoria dos atos de fala. Searle, né, ele traz aí os atos de fala como tendo uma finalidade ilocutória, tá? E Austin, ele vem, né, com essa questão dos enunciados performativos, quando dizer é fazer, né? Então tem essa ideia aí de quando nós dizemos algo, nós estamos realizando algo, tá? Que falar é fazer, né? Então, o ato de falar é um ato por si só, né? Então, ele é um ato, ele é uma ação. Os atos, eles são divididos por categorias, né? Então, nós temos aqui, nessa nossa revisão,
tá? Nós vamos ter aqui 5 categorias de atos de fala. Os primeiros são atos assertivos, dizer às pessoas como as coisas são. Então, seria apenas você falar como as coisas são, tá? Então, atos assertivos. Seria como uma descrição, tá? Descrever algo, certo? Atos diretivos. Então, os atos diretivos, eles vão levar a pessoa a fazer alguma coisa, tá? O ato diretivo, ele pede que alguém realize algo. Como, por exemplo, quando você sugere alguma coisa, né? Então, você espera que a pessoa aceite a sua sugestão. Quando você aconselha alguma coisa da mesma forma. Quando você convida alguma pessoa, você espera uma ação dela, né? De aceitar aí o seu convite. Quando você exige algo, você espera que o seu ato ele seja aceito, né? Que a pessoa realmente faça o que você está exigindo. Pedir, né? Então, quando você pede algo também. E quando você ordena. Então, todos esses atos, eles levam a pessoa a fazer alguma coisa, seja de acordo com a sua expectativa ou não. Mas eles pedem uma resposta, né? Eles pedem uma ação da pessoa, do seu interlocutor, tá certo? Vamos agora para os atos expressivos. Então, os atos expressivos, eles vão dar conta de expressar sentimentos e atitudes, certo? Então, como? Por exemplo, desculpar-se, agradecer, lamentar. Então, esses atos que expressam sentimentos, tá? Aqui são apenas alguns exemplos, mas todo ato que expresse um sentimento ou uma atitude que você venha a ter, eles são expressivos. Temos aqui os atos comissivos, que eles vão produzir uma mudança por meio do que dizemos. Então, comissivos, uma promessa, por exemplo, então, quando você promete alguma coisa, você está mudando, certo? Por meio do que você está falando. Então, a sua fala, a sua expressão, ela tem uma ação, certo? Vai produzir essa ação de mudança pelo que você está dizendo, né? Então, prometo ser fiel, prometo, enfim, né? Essa questão da promessa, né? Ou, por exemplo, convidar, né? Então, convido o excelentíssimo Senhor a juntar-se a nós, né? Então, esses atos, eles vão mudar, certo? Alguma coisa no meio, por meio do que você está dizendo. Temos também os atos declarativos, que vão promover mudança na realidade, certo? Então, esse declarativo, você pode imaginar, são atos que são proferidos geralmente por autoridades, certo? Eu os declaro marido e mulher. Então, no momento que um juiz de paz declara que aquele casal agora, né, está casado, ele está mudando a realidade, ele está fazendo com que aquelas pessoas que eram solteiras civilmente passem a ser casadas civilmente, certo? Então, existe a mudança da realidade por esses atos de declarar. Eu nomeio, né? Eu defino que, eu abrevio. Então, esses atos declarativos, eles vão ter uma ação de mudança na realidade, certo? E eles têm esse peso mais, como eu posso dizer, institucional, né? Então, as pessoas geralmente elas têm que ter alguma hierarquia maior, alguma autoridade para realizar os atos declarativos, para que assim possa haver essa mudança na realidade, tá? Então, como eu falei, esses estudos aqui, eles são bem
introdutórios, nós não vamos nos alongar nessas definições, tá bom? E vamos seguir aí para as próximas teorias que vão envolver as motivações pragmáticas. Nós temos aqui a teoria da polidez. Então, na teoria da polidez, nós vamos ter alguns teóricos, tá? Que vão dar conta dessas teorias. Vamos ter aqui o Erving Goffman, que vai trazer essa ideia de face. Então, a face é constituída pelo indivíduo e está associada às situações sociais e interacionais nas quais se manifestam determinadas habilidades ou condutas, como polidez, tato e diplomacia. Então, a face é o quê? É uma característica individual, associada às interações sociais, certo? Então, a face, ela vai estar relacionada diretamente às características do indivíduo, ok? Características, como a gente vai ver, né, tem as duas faces, tem as características positivas e as negativas. Lakoff vai trazer, né, as regras aí para a polidez. Então, para você ser polido, linguisticamente falando, você não deve impor. Então, não imponha. E quando você impõe, você está colocando a pessoa numa situação desfavorável. Seja amigável, né? Então, que você mantenha uma relação de amistade, de uma situação confortável. Resumindo, deu para entender, né? Então, seja amigável, dê opções. Como assim dar opções? Que você não seja invasivo, né? De forçar que a pessoa faça algo, né? Dê opções de escolha para a pessoa. Temos aqui também o que traz, né? Lente. Então, Lente vai trazer as máximas da polidez. Então, nós vimos as máximas conversacionais, né? E agora vamos ver as máximas da polidez trazidas por Lente. Então, máxima de tato. Então, tenha tato, né? Quando for falar com a pessoa, ter esse cuidado de o que falar, como falar, né? Lembrando que as motivações pragmáticas, elas vão estar relacionadas ao uso da linguagem, né? De fato. Então, ter o tato. Máxima de generosidade. Então, seja generoso. Máxima da aprovação, tá? Então, de realmente manter, tentar não desaprovar o que a pessoa estiver falando, né? Mesmo que você não concorde, mas tentar ao máximo manter uma conversa, um diálogo que seja o mais polido possível. Máxima da modéstia, né? Então, seja modesto, evite expressões ou ações que lhe tirem desse nível de modéstia, né? A máxima da concordância, então, mais uma vez, né? Ver essa questão de estar de acordo, ser coerente com o que está sendo dialogado. E a máxima da simpatia, né? Que a gente já vê que as regras da polidez, elas vão estar encaixadas aqui nessas máximas, né? Então, uma coisa puxa a outra. Simpatia, amigabilidade, né? Então, ser uma pessoa, como eu posso descrever? Ser uma pessoa agradável, tá? Seria essa a palavra. Aí nós vemos aqui para Brown e Levinson, então eles dois, né? Esses dois teóricos vão trazer as teorias das faces negativa e positiva, tá? Então, quando há uma quebra, há um ferimento nas máximas de polidez, nas regras de polidez, quando existe também a violação
aí das máximas conversacionais, tá bom? Tudo isso pode vir a ferir a face positiva ou a face negativa do indivíduo, certo? Essa informação é uma informação um pouco mais aprofundada, mas para que você saiba, né, mais ou menos como é que funciona, mas o ponto principal é só o que está aqui no mapa conceitual, tá? Que é essa definição mais básica, você saber o que é cada coisa, tá bom? Então, a face negativa é a reivindicação básica para a privacidade e a preservação pessoal, o desejo da não oposição. Então, a face negativa é aquela sua face interna, né? É como se fosse o que você não quer mostrar para a sociedade, né? Você não quer que haja uma oposição a isso, é sua privacidade, é sua preservação pessoal, ok? Então, quando, de alguma forma, a pessoa invade a sua privacidade, ela vai estar ferindo, né? Vai estar indo contra a sua face negativa. A face positiva é a nossa autoimagem positiva, incluindo o desejo de ser apreciado e aprovado. Então, a nossa face positiva é a face social, né? É a parte que nós levamos para a sociedade, para que realmente nós possamos ser aprovados como cidadãos, né? Como parte de uma comunidade. Então, se há uma violação de alguma dessas máximas, que vem lhe gerar, né, uma questão social, tá? Nesse caso, vai estar ferindo a sua face positiva, tá bom? Agora vamos seguir a sequência, né, dessas teorias das motivações pragmáticas, e como eu já falei para vocês, aqui nós vamos ter apenas uma parte mais introdutória, esses conceitos, tá? Para que cada pessoa possa, de acordo com os seus objetivos, aprofundar os conhecimentos em cada uma, né, dessas vertentes. Então, na vertente que estiver mais de acordo com os seus interesses de pesquisa, de investigação, tá bom? Então, nós vamos ter agora aqui a análise da conversação. Então, a análise da conversação, ela é de natureza empírica e qualitativa. Ela é constituída de manifestações reais, naturais de conversação. Ela tem interesse em investigar a interação em sua manifestação espontânea e se faz necessário a transcrição segundo determinadas normas e símbolos que sejam capazes de reproduzir com máxima fidelidade as ocorrências verificadas. Então, mais uma vez, a conversação ela acontece na escala da fala, né? Então, na produção da linguagem, certo? Para que essa investigação ela possa ser feita de maneira mais eficiente, se faz necessário essa transcrição, né? Então, transferir o que foi falado para o escrito de forma o mais fiel possível, né? Então, utilizando os elementos que sejam necessários, como marcação fonética, fonológica, sílabas tônicas, alongamento, duração, né? Então, todos esses detalhes que sejam importantes para a compreensão, tá? Da linguagem, né? Dessa conversação que foi acompanhada, né? Que é a análise da conversação. E, como a gente viu, né, já desde o início, a linguística pragmática ela vai ter o foco, o uso da linguagem, né? Então, é necessário que seja, né, realmente feita essa reprodução, né, essa transcrição, essa transferência de oral para escrito, não ao contrário, porque aqui o foco é o uso, então, as interações, tá? Lembrando sempre que os fatores que vão ser observados na conversação, o contexto, né, é muito importante nessas questões pragmáticas.
O tipo de interlocutores, então, quem são os interlocutores que estão envolvidos nessa interação, nessa comunicação? As relações interpessoais, então, qual é o nível de relação entre os interlocutores, né? Existe uma maior proximidade, um maior distanciamento, existe alguma hierarquia entre essas pessoas, tá bom? O tipo de conversação, então, é uma conversação espontânea, é uma conversação entre amigos, é uma conversação de trabalho, né? Então, qual o tipo de conversação? Além disso, né, os elementos que caracterizam a estrutura e estruturam a própria conversação. Então, os elementos que estão ali na cadeia da fala, como truncamentos, às vezes você dá aquela travada, as pausas que você dá, porque às vezes a duração da pausa, ela tem um significado também, né? Então, às vezes você não falou, mas a duração, essa pausa, ela pode revelar alguma coisa, tá? Os turnos conversacionais, então, de quem é o turno de fala, se houve esse respeito ao turno de fala, né, ou se houve uma quebra no turno de fala também. Qual é o assunto da conversa, né? Então, o que é que está sendo falado de fato? Qual é o tema da conversa? A sequência de fala, né? Então, como é que está sendo a sequenciação, a hesitação, né? Então, se a pessoa hesitou em falar alguma coisa. Então, todos esses aspectos, eles são observados, tá? Eles podem ser observados numa análise conversacional, tá? Numa análise de conversação. Nós temos aqui, né, os principais teóricos trazidos aqui no nosso manual de linguística, como Gaio Jefferson, Emmanuel Scherloff, Harvey Sachs e Marcuski, né? Então, Marcuski, ele é um teórico bastante conhecido, né, na linguística, e ele vai trazer alguns elementos básicos de uma conversação, tá? Então, para Marcuski, os elementos básicos da conversação são a interação entre pelo menos dois falantes. Então, é uma conversação. Tem que ter interação entre no mínimo duas pessoas, tá? A ocorrência de pelo menos uma troca de falantes. Então, se somente eu falo, se torna um monólogo e não um diálogo. Então, tem que ter essa troca, né, de pelo menos um falante, de um falar e o outro responder, no mínimo, certo? A presença de uma sequência de ações coordenadas também, né? Então, se espera que alguém fale, o outro responda, então que essas ações elas sejam coordenadas. A execução de uma identidade temporal também, né? Então, se é possível observar o que é identidade temporal, se está acontecendo naquele momento, se está falando de algo do passado, se está falando do futuro, tá? E também uma interação centrada, certo? Então, de haver, de fato, essas características, esses elementos para que a conversação ela seja efetivada, tá? Então, esses são os preceitos que Marcuski traz para a gente. Lembrando que tudo que nós vimos até agora são preceitos básicos, conceitos introdutórios, tá bom? E assim nós concluímos essa parte revisional do capítulo 6 do livro Manual de Linguística. Mais uma vez, vou deixar na descrição do vídeo o acesso a esse mapa conceitual e espero que seja importante, né, para vocês, que possa ajudar de alguma forma nos seus estudos, tá bom? Então é isso, muito obrigada e até a próxima.